Oh, Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, nós realmente dependemos de Ti. Senhor, não falamos isso da boca para fora. Senhor, pois Tu és a nossa sustentação. A Tua graça nos é suficiente. Nessa noite se dispensa para nós, como poder de Deus e sabedoria de Deus. Realmente ilumine os olhos do nosso coração, para Te vermos nesse aspecto, como aquele que foi feito da parte de Deus, sabedoria para nós. Senhor, ganha-nos um pouco mais para Ti mesmo, nos livra de todos os nossos conceitos, livra-nos das nossas próprias ideias, que nessa noite haja um ouvir não tendencioso. Para isso, unge os nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos o Senhor falando diretamente a nós, não apenas falando, Senhor, mas nessa noite, se mostra um pouco mais para nós, aparece para nós. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado para nós. Senhor, nos abençoa nessa noite. Cremos na eficácia do Teu sangue, que nos perdoa e nos purifica, Senhor, de todo pecado, e também nos livra de toda acusação. Dessa forma, estamos diante de Ti, de forma desimpedida, Senhor, para que nada atrapalhe o fluir da Tua vida para cada um de nós. Por isso nós clamamos por esse sangue, que é precioso, e tira o inimigo da nossa vida. Senhor, muito obrigado. Aleluia. Muito obrigado. Amém. Essa tarde eu estava, por acaso, eu achei um vídeo, até mandei num grupo nosso, que conta um pouco do testemunho do Atmani, quando ele esteve preso. Obrigado, João. O irmão que ficou preso com o Atmani, ele relatou um pouco da experiência que ele viveu ali junto com o Atmani. E ouvindo esse vídeo e nessa semana, estudando essa mensagem, a gente vem tendo algumas experiências com o Senhor, que a gente sente que o Senhor tem o desejo de avançar de maneira mais profunda a nossa experiência. Eu percebo que nesses últimos tempos o Senhor está querendo nos tirar da superficialidade, muito por conta do desejo que está no coração dele, de ver o seu propósito eterno cumprido e de que realmente os números dos vencedores se levantem de forma a ser esse testemunho vivo e real de Jesus aqui na terra, através da sua igreja. E eu vendo esse vídeo, eu fiquei considerando, o meu sentimento é encorajar os irmãos, de forma a não desperdiçar, irmãos, tempo em relação a todo o material e o legado que o Senhor deixou para nós. Eu fiquei considerando justamente esse aspecto. Eu falei, poxa vida, hoje eu tenho uma versão restauração na minha mão, eu tenho esses esboços maravilhosos que estão nos reavivamentos matinais, assim, mastigado. Nós temos literaturas e mais literaturas que falam desse Cristo maravilhoso, da sua suprema preciosidade, fala em todos os seus aspectos. E eu pensei, essa tarde me tocou muito essa questão, porque eu falei, hoje está tudo aqui, vamos dizer de certa forma, fácil para nós o acesso, mas chegou a nossa mão a custo de derramamento de sangue. Irmãos deram a sua vida para deixar esse legado maravilhoso para a igreja, para a restauração do Senhor. Embora o cristianismo tem se beneficiado de certa forma, mas, irmãos, não é questão de arrogância ou prepotência em hipótese nenhuma. Nós declaramos que nós somos vasos de misericórdia e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Mas tem algo especial que o Senhor separou para a sua restauração. E nesse sentido nós precisamos, eu falo diretamente isso para mim, eu preciso ser mais fiel, mais devorador, no bom sentido da palavra, dessa comida, desse restaurante maravilhoso que é a restauração do Senhor, em tudo que o Senhor tem falado para nós. E também nessa tarde a gente fica no estudo da mensagem e o Senhor vai lembrando a gente de certas coisas.
os irmãos perceberam que nós estamos falando sobre experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Nós estamos no 3º volume dessa série de mensagens. Se nós estamos realmente com o coração aberto para receber essa palavra, consequentemente, algo muito real e prevalecente vai acontecer em mim e em você. De fato, vai haver uma mudança drástica em nossa pessoa, no nosso viver e na vida da igreja de maneira coletiva. Os irmãos percebem que experimentar te leva ao desfrute, mas às vezes você pode experimentar e não desfrutar. Se você e eu só experimentamos e não desfrutamos, não tem expressão. Agora, quando eu experimento e desfruto, há expressão. E o foco e o objetivo dessas mensagens é exatamente esse: chegarmos ao ponto de realmente expressarmos Cristo. E é isso aí mesmo. Da maneira como eu sou, o Senhor conta, sabendo quem eu sou, o que eu ia fazer, sabendo das minhas fraquezas, das minhas carências, mas Ele não se importou com isso. Ele simplesmente teve misericórdia e falou: é esse vaso mesmo, do jeito que ele é, que eu vou trabalhar a ponto de ele me expressar, mas não só de uma maneira individual, mas de uma maneira coletiva, porque dessa forma ele pode cumprir o seu propósito eterno, que é ganhar a sua igreja, ganhar a sua noiva, ainda nessa era, ter a sua expressão coletiva em cada cidade, e por fim, quando ele perceber que o grupo de vencedores realmente se atentou para essas palavras e valorizou esse legado que o Senhor deixou para nós na restauração do Senhor, falou: pronto, agora eu posso voltar para buscar minha noiva, porque eles realmente estão me expressando na terra. Irmãos, nessas mensagens, a minha oração nessa semana foi para que não apenas eu compreenda mentalmente e tenha a capacidade de falar para os irmãos de todos os aspectos de Cristo que nós temos estudado ao longo desses meses. Mas eu pedi para que o Senhor, assim como fala aqui, eu até deixei aberto aqui em Atos 26, 16, fala assim: mas levanta-te, né, o Paulo contando o seu testemunho para o rei Agripa, mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, pois para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas em que ainda te aparecerei. Irmãos, quando o Senhor aparece para nós, tudo muda. Principalmente, nós mudamos. Paulo, com a capacidade humana que ele tinha, com o seu intelecto privilegiado, foi chamado diretamente por quem? Acho que, não sei, mas quando se ouvia falar de Paulo, acho que as pessoas tinham até medo de se aproximar dele por conta do histórico violento dele em relação à perseguição aos cristãos. Imagina para Pedro, Tiago, todos aqueles irmãos recebendo a notícia de que Paulo havia se convertido e estava, como fala na palavra, estava causando um alvoroço em toda a terra por conta de estar levando o evangelho como uma testemunha, produzindo um testemunho. Paulo houve uma transformação cabal em Paulo, que todo o ser interior de Paulo foi rearranjado, e nós vemos o resultado do aparecer de Jesus para Paulo. Quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo, a luz foi tão forte que Paulo ele foi subjugado. E dessa forma a gente entende que o relato bíblico, somente a luz foi capaz de transformar Paulo da forma como ele foi transformado. Da mesma forma, irmãos, nossa oração em relação às mensagens que nós temos ouvido, em relação a todos esses aspectos de Cristo que nós temos visto, vamos dizer dessa forma, nesses últimos meses, porque eu creio que, conforme a nossa capacidade, nós estamos vendo alguma coisa de Cristo nessas mensagens. Estamos ou não? Amém. Eu não tenho dúvida de que o Senhor, Ele está
como fala aqui essa palavra, que eu ainda te aparecerei, é o sentido de que o Senhor, Ele se permite ser visto, Ele quer se aparecer para nós, mas nós precisamos orar: Senhor, ilumina os olhos do meu coração, porque eu quero te ver, Senhor. Nessa noite eu quero te ver como poder de Deus e sabedoria de Deus. Que isso não fique somente no aspecto, né, e no âmbito da doutrina, porque agora eu posso falar de Cristo como sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção, e somos capazes de citar isso de maneira, né, decorada, mas, irmãos, que realmente o Senhor apareça para nós nessa noite. Espero que os irmãos mantenham-se no espírito de oração, me sustentando, e que o Senhor possa me usar, não para falar uma boa mensagem, mas que de fato espírito e vida alcance os irmãos através do fluir que vem diretamente do trono de Deus e do Cordeiro, para que a luz brilhe nessa noite e todos nós aqui saiamos dessa reunião para as nossas casas com um pouco mais do nosso coração forjado por Cristo. E isso realmente vai mudar as nossas vidas e vai mudar a vida da igreja, irmãos. Porque não é só o aspecto individual, é o aspecto coletivo. Essas mensagens não é só para eu ficar bem no sentido de que agora eu tenho Cristo, eu estou desfrutando, puxa, estou bem. Mas e os irmãos, e a expressão coletiva de Cristo aqui na igreja de Sumaré, nós precisamos ter sempre esse objetivo, que eu experimento, desfruto e expresso Cristo não como um fim em si mesmo e para mim, mas é para benefício do corpo, porque isso vai me introduzindo cada vez mais na realidade do corpo orgânico, que a gente diz, né, o corpo místico e universal de Cristo. E quanto mais nós temos essa visão clara diante de nós, menos risco nós corremos e nós podemos até anular o risco de sermos defraudados de Cristo e naufragarmos na fé pelo fato de nos atentarmos para ventos de ensinamentos, ventos de doutrinas, né? Nós vamos ver nessa mensagem, né? Tantas filosofias hoje atraentes. As pessoas privilegiadas de um intelecto capaz, elas conseguem usar da palavra de Deus. Elas criam mensagens usando de coach, de psicologia para autoajuda, e ao invés delas levarem as pessoas a desfrutarem Cristo, elas levam as pessoas a desfrutarem coisas. Consequentemente, essas pessoas se frustram, porque elas veem que aquilo que de maneira bela está sendo ministrado para ela ainda continua com o problema dela sem solução. Porque se eu falo de coisas e te treino e te capacito a desenvolver essas coisas dessa maneira como tem sido falada no cristianismo, você pode exteriormente fazer tudo certinho, mas e o aspecto de o Senhor realmente nos transformar nessa noite, santificar a nossa índole, para que de fato nós sejamos Cristo vivendo na terra, como Paulo foi uma expressão de Cristo, Pedro, Tiago, todos os demais apóstolos, esses irmãos que nos antecederam. E as pessoas continuam com o seu problema não resolvido e elas se frustram. É por isso que no meio dos crentes hoje, tem uma pesquisa, não me recordo aonde que saiu, mas falou que o maior índice de depressão é no meio dos crentes, porque eles estão frustrados em ver que as coisas... Por quê? Porque está sendo ministrado para eles esperança nas coisas dessa vida. Tudo para eles é que a Bíblia beneficia eles para as coisas dessa vida. Então eles são muito capazes em dar essa falsa esperança para as pessoas e Cristo é deixado de lado. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque na igreja nós falamos somente de Cristo. E este crucificado. Irmãos, esse é o nosso tema, esse é o nosso assunto. Isso para nós é suficiente. Se Cristo não for suficiente e este crucificado, todos os tipos de problemas vão penetrar na nossa vida, na igreja. Mas como fala na mensagem dessa noite,
quando Paulo chega lá em Corinto, a igreja com os judeus buscando milagres, os gregos buscando sabedoria, Paulo chega de uma maneira bem ousada e diz que ele veio trazer Cristo e este crucificado. E ainda ele fala no relato da loucura da pregação. Ele não fala do pregador louco, ele fala da pregação. Ou seja, todos nós aqui, posso falar um negócio? Vocês não ficam ofendidos se eu falar? Mas eu vou falar. Todos nós aqui somos loucos. Você fica ofendido de ser chamado de louco? Louvado seja o Senhor. O Senhor chamou as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, para envergonhar aquelas que acham que são. Irmãos, louvemos ao Senhor, porque eu era um louco perdido aí, mas o Senhor me achou. E eu ouvi uma mensagem que talvez você também deve ter ouvido. Foi a loucura da pregação. Olha o que fala aqui no capítulo 2 de... Vamos ler esse trecho que é muito rico. Cadê? 1 Coríntios 1. Pela versão restauração, irmãos, está bem didático, porque está em cima lá no ponto 2. Cristo crucificado, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha só, eu vou ler até o 31 para a gente entrar no texto da mensagem. Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desta era? Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não conheceu a Deus, foi do agrado de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, foi do agrado de Deus salvar cada um de nós aqui, pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E aqui no ponto 3, fala especificamente, Cristo, nossa sabedoria, 2 pontos. Irmãos, é muito importante, eu encorajo os irmãos a terem a versão restauração e lerem pela versão restauração, porque pela graça de Deus, a tradução está muito fiel e dá o entendimento e a compreensão exata e adequada da verdade. Não só falando em questão da língua portuguesa, mas da verdade mesmo. Então, quando na versão restauração coloca 2 pontos, na língua portuguesa esses 2 pontos significa que vai vir uma explicação daquilo que antecedeu. Então, Cristo, nossa sabedoria, 2 pontos. Agora vai explicar a sabedoria. Justiça, santificação e redenção. Esse é o tema desse 26 até o 31. Então ele fala: considerai, pois, irmãos, o vosso chamamento. Não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha aí, eu só chamei a gente de louco, mas a gente também é fraco. Louvado seja o Senhor. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que nenhuma carne se vanglorie diante de Deus. Olha esse versículo 30, irmãos, maravilhoso. Mas por ele quem? Por Deus, vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, 2 pontos, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor.
Agora imagina Paulo chegando para esses judeus religiosos, buscando os milagres, e para essas mentes filosóficas da época lá em Corinto, falando de um Cristo crucificado. Para os judeus era uma pedra de tropeço. Esse Cristo era uma pedra de tropeço, eles estavam buscando os milagres, e Paulo fala de um Cristo crucificado, e para os filósofos que buscavam sabedoria, mas que tolice crer num Cristo crucificado. Esse era o pensamento deles nessa pregação. Mas essa mensagem, irmãos, chegou para nós. A mensagem de que o Cristo crucificado é o poder de Deus, talvez não chegou dessa forma para você, mas um dia alguém falou para você que um homem perfeito morreu no seu lugar lá na cruz. Ele derramou um sangue precioso, e lá na cruz, eu e você estávamos incluídos nessa pessoa. E quando nós cremos nesse fato, esse Cristo entra para dentro de nós como o Espírito que dá vida. Agora nós temos o Cristo crucificado em nós, não somente aquela imagem daquele Cristo lá em fraqueza. Para os judeus e para os gregos, eles podem... Olha, eu me lembrei desse versículo nessa tarde. Olha só o Salmo 22, que maravilhoso. Olha o contexto de uma pessoa... Poxa, para Deus é o poder e sabedoria de Deus, mas para os homens, olha, puxa, uma pessoa dita poderosa, ela não se permitiria ser crucificada, porque o conceito de força nas pessoas é aquele conceito de força do quilowatt, aqueles personagens da história em quadrinhos, dos fortões, né? O Hulk. Esse é o conceito de força. Mas para Deus, o conceito de força é um Cristo pregado na cruz, um Cristo crucificado. Isso é um escândalo para os judeus que estavam buscando sinais e milagres. Imagina o trevo, quando a gente brinca, né? Deu tela azul na mente dos gregos filosóficos. Cristo crucificado, Paulo falando de um Cristo crucificado, mas eu quero saber mais a respeito da ressurreição. Eu estou reunindo aqui na igreja de Corinto, mas me fala mais dos aspectos da ressurreição, isso é mais filosófico, né? Como que isso acontece? Mas não, Paulo ele chegando, é como se ele chegasse acabando com todas as expectativas, tanto dos judeus religiosos quanto dos gregos filosóficos. Aí o que fala no Salmo 22, como que as pessoas olhavam para Cristo na cruz. Esse relato chega a ser até emocionante. Ele fala, né, é a situação: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de mim, de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Eu estou no século 21 aqui, deixa eu colocar mais para ver se eu... para todo mundo ficar na mesma página. Aí ele fala assim, ó, ele está falando, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas olha só, aí ele fala, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. O Cristo crucificado, pelas pessoas ao redor, elas passavam por Jesus na cruz e faziam assim, ó. Sabe essa expressão de desprezo? Isso é o menear a cabeça, afrouxar os lábios. Salvou a ti, salvou tantos e não pode salvar a ti mesmo? Aí ele continua, né? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuida. Olha só, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, os principados e potestades, tudo ali, ó, olhando para Cristo e
tentando colocar ele como um fraco, como um derrotado. Face a face, se Jesus confrontou toda essa situação face a face. Imagina os principados e as potestades. Mal sabia eles que eles estavam ali diante do poder e sabedoria de Deus. Derramei-me como água e todos os meus ossos me desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Olha, irmãos, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Ah, meus irmãos... Aí depois ele continua. Tem muito, os irmãos leem isso aqui, eu não vou... Mas eu só quero mostrar para os irmãos que, olhando toda essa cena, alguém fraco, alguém incapaz estava ali sendo crucificado, e toda essa situação cercava Jesus e vendo ele como um derrotado, um fracassado, alguém impotente. Mas para Deus ali era o poder de Deus. Porque quando o Senhor Jesus ele morre na cruz, esse Cristo crucificado, ele acabou com... Irmãos, qual poder no universo pode ser maior com o poder de acabar com o pecado, com o mundo, com a carne, com a vida humana caída, a vida natural, os regulamentos e as ordenanças? Não existe poder maior do que esse. Nós falamos dos poderosos, dos que se acham poderosos e fortes. Pode ser o homem mais forte do mundo, pode ser aquele com a melhor saúde, mas quando a morte bater, acabou. Acabou. A morte chegou para a pessoa mais forte do mundo, ele está acabado, aniquilado, foi embora. Esse Cristo crucificado que Paulo pregou ali para os Coríntios, é o poder de Deus, porque uma vez que ele chegou, ele exterminou com tudo, acabou. Satanás perdeu. Satanás, você perdeu. Aleluia, Satanás perdeu. Porque o Cristo crucificado resolveu todos os problemas. Hoje, nesse Cristo crucificado, o pecado é aniquilado, o mundo é aniquilado. Irmãos, a gente, né, Hamilton, a gente está lendo de segunda-feira, nós lemos uma mensagem sobre o mundo. E foi muito impactante, porque às vezes a gente considera que o pecado é pior do que o mundo. Mas o mundo, muitas vezes, na nossa vida, ele é pior do que o pecado. O mundo, ele exerce uma força. O mundo tem um poder de nos subjugar a tal ponto que somos consumidos pelo mundo e pelas coisas do mundo e somos escravizados pelo mundo, influenciados pelo mundo e sem perceber, de maneira inconsciente, nós trazemos o mundo para a igreja. Essa é a estratégia de Satanás, nos escravizar no mundo. E a gente não percebe, puxa, nossa carne, o pecado personificado, irmãos, está na nossa carne, que força! Semana passada nós falamos da lei do pecado e da morte, da lei do espírito da vida, da lei de que. Não sei os irmãos, mas os irmãos não ficaram impressionados com aquela mensagem? A gente não pode deixar aquela mensagem passar de jeito nenhum, né? Nós temos o Cristo crucificado, nós temos a lei do Espírito da vida, mas essa semana, considerando um pouco mais aquela mensagem, olha a situação que nós nos encontramos. Olha a força de Satanás nas nossas vidas através de nos levar a querer fazer o bem. Né? Semana passada nós vimos, né, a lei de Deus, a lei do pecado e da morte, a lei da mente
E nós que somos crentes ainda temos a lei do Espírito da vida agora, mas tem a quinta lei que fala a lei de quê? Eu fiquei impressionado com esse ponto, porque a lei de Deus é boa, santa, perfeita e agradável, não tem problema na lei de Deus. E o meu homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Então esse meu homem interior, ele está sempre... eu estou falando isso aí para os irmãos ver o que o Senhor derrotou na cruz. Então, eu quero agradar a Deus. Mas Paulo fala, mas ao querer fazer o bem, encontro a lei de quê? Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu estou aqui. Eu quero agradar a Deus. Deus... Eu tenho dentro de mim a lei do bem, a lei da mente que quer agradar a Deus, mas eu tenho a lei do pecado e da morte. E vamos supor que a Bíblia é a lei de quê? O mal reside em mim. Então, eu vou agradar a Deus? É a lei da gravidade. E eu quero agradar a Deus? Não interessa quantas vezes o meu homem interior tente querer agradar a Deus. É como a lei da gravidade. Toda vez que a gente age pelo princípio da árvore errada, a lei do pecado e da morte se manifesta, e ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí entra, hoje eu vou então fazer uma analogia, o Cristo crucificado, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Usando a mensagem dessa noite, eu não preciso mais me considerar um desventurado, sem esperança e sem saída. Se eu ir pela árvore errada, o mal manifesta. Não tem como. Mas se eu me voltar ao Espírito e eu desfrutar e experimentar o poder de Deus, o Cristo crucificado, irmãos, aí nós entramos na lei da aerodinâmica. Não tem mais desventurado o homem que sou. Eu simplesmente permito que essa lei do Espírito da vida, ela exerça total influência, aí esse poder de influência do pecado na nossa vida, ele vai ficar inerte. Aí acabou. Aí eu, como um pássaro, eu simplesmente entro na lei da aerodinâmica. O pássaro, não é porque o pássaro em si ele tem a capacidade de vencer a força da gravidade. Embora o pássaro ele tenha sido projetado por Deus para voar, mas ele tem a lei da aerodinâmica, é a lei da sustentação. Uma vez que ele entrou nessa lei da sustentação, que a parte de baixo do vento vem mais devagar e a de cima mais depressa, ele simplesmente abre as asas e ele vai. Isso é a lei do Espírito da vida. Abre as asas do seu espírito e deixa o Cristo crucificado se manifestar. Ele vai aniquilar com o pecado, ele vai aniquilar com o mundo, ele vai aniquilar com a nossa carne, ele vai aniquilar com o nosso ego feio. Ele vai resolver todos os problemas entre nós na vida da igreja. Irmãos, a igreja em Corinto ali estava cheia de problema. Quando Paulo chega e fala do Cristo crucificado, ele estava indicando para os irmãos: irmãos, se tem problema entre vocês, se vocês que agora já têm o Espírito em vocês, se voltarem para esse Espírito e desfrutar do poder de Deus e sabedoria de Deus, esse Cristo crucificado ele vai resolver todos os problemas. E ali em Corinto, depois Paulo fala de pelo menos 20 itens sobre Cristo, que resolve todos os nossos problemas na vida da igreja. Então o Senhor tem esse poder, irmãos. Olha que poder surreal, inimaginável. É um dínamo poderoso que está dentro de nós para acabar com a velha criação, com os regulamentos e ordenanças. Irmãos, esses regulamentos e ordenanças, fala lá em Efésios que o Senhor aboliu, porque ainda assim, nós olhamos muito para o aspecto dos judeus querendo se envolver com os regulamentos e ordenanças, mas a gente não vê que nós criamos na nossa vida da igreja e na nossa vida os nossos próprios regulamentos e ordenanças. Eu acho que a cadeira daquele jeito lá que a gente sentava não era legal, eu acho que fazia assim assado. Mas irmãos,
é o Cristo crucificado. Que nessa noite todos vejamos Cristo e este crucificado. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha o que fala só vou ler o algarismo romano porque falei praticamente essa parte de cima. O 1 fala, antes de mencionar Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus, em 1 aos Coríntios 1, 24, Paulo no versículo 23 declara, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E no dia 2, no esboço ele fala, no item D, o Cristo crucificado é o poder de Deus. Na cruz de Cristo vemos o poder de Deus. É necessário o poder de Deus para derrotar Satanás, o mundo, o pecado, o homem caído, a carne, a vida natural, a velha criação e as ordenanças. Existe algum poder no universo capaz de acabar com tudo isso? Eu tenho certeza que não. Mas esse poderoso está dentro de nós. E ao nos voltarmos ao Espírito, invocando o nome do Senhor, manifesta o Cristo crucificado como poder de Deus para nos aniquilar. No cemitério não tem discussão. No cemitério não tem briga. No cemitério não tem ninguém se ofendendo. Ninguém tentando manter a sua razão. Está tudo quieto lá. E da mesma forma, quando nós experimentamos Cristo, irmãos, não tem problema entre nós. Não tem problema na nossa vida humana, não tem problema no nosso trabalho, não tem problema no nosso casamento, não tem problema na família. O problema é que nós, inconscientemente, pelo fato de não experimentar, desfrutar e expressar Cristo, vivemos pela árvore errada. E ao viver pela árvore errada, nós vivemos nessa de Romanos 7. Né? Mas louvado seja o Senhor. Que, tá vendo, irmãos? É Cristo. O que nós estamos falando essa noite é Cristo. É esse Cristo que é capaz de solucionar todos os nossos problemas, e seja ele qual for. Porque o dínamo, esse poder inexplicável, que é o poder de Deus, que foi dispensado para nós, ele quer atuar. A gente só precisa, conforme a lei do Espírito da vida, solte as rédeas. Sabe quando você está freando o cavalo, que você está segurando as rédeas, ali você está sofrendo, só deixa a lei do Espírito agir, que ela vai fazer o que tem que ser feito. E ela vai dar esses aspectos de Cristo para nós, para a gente viver uma vida cristã cheia de Cristo, ou seja, cheia de realidade. O Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Então, a fim de realizar qualquer coisa, precisamos de Cristo como poder e como sabedoria. Olha lá, sabedoria é para planejar e propor, enquanto poder é para realizar e cumprir o que foi planejado e proposto. Quando experimentamos o Cristo crucificado, ele se torna para nós não somente o poder de Deus, mas também a sabedoria de Deus. Eu vou ler até o E para a gente terminar essa sessão. O Cristo crucificado, como a sabedoria de Deus, está relacionado ao plano profundo de Deus, segundo o seu bom prazer e segundo a maneira de Deus de cumprir a sua vontade. Já que temos o Cristo crucificado como sabedoria de Deus, não é necessário buscarmos uma maneira de levar a cabo a vontade de Deus. Simplesmente experimentando o Cristo crucificado, espontaneamente temos uma maneira de fazer a vontade de Deus. Nós nos tornamos muito sábios ao fazer a vontade de Deus. Contanto que experimentemos o Cristo crucificado, Cristo se tornará para nós sabedoria de Deus para cumprir seu plano. Nós teremos a sabedoria de Deus para fazer a sua vontade. Temos o poder de Deus em nós nos impulsionando e nos capacitando a fazer a vontade de Deus, e temos a sabedoria. A sabedoria é o caminho. Se a gente deseja fazer a vontade de Deus, e aqui, a vontade perfeita de Deus, simplesmente tomemos Cristo como a sabedoria de Deus. Quando fala em João 14, eu sou o caminho. Você quer saber qual é a vontade de Deus? É Cristo o caminho, Cristo a sabedoria. E viver nessa realidade de fazer a vontade de Deus nos torna as pessoas mais sábias da terra. Não é uma questão só de inteligência, mas de sabedoria. O sábio é o que faz a vontade de Deus.
Nós hoje temos a receita aqui. É Jesus o caminho. Ele é a maneira. Não adianta eu chegar aqui com 1001 ideias de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá, e chega uma pessoa super capaz, um intelecto assim com umas ideias. Jovem gosta, né, de ideias diferentes. Mas, irmãos, não tem ideias, não tem maneiras mirabolantes para fazer. Não, Jesus é o caminho. Ele é a sabedoria. Quando temos, nós estamos na vontade perfeita de Deus e isso evita de manifestar a nossa própria maneira. Não tem nossa própria maneira, só tem uma maneira. Aleluia. Quando experimentamos o Cristo crucificado, nós somos terminados. Gálatas 2:20 está aí. Todos conhecem esse versículo, né? É isso que o Senhor deseja alcançar. Ser terminado. E ser terminado acabou. Não tem mais Tiago. Só tem Cristo. Aleluia. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos fazer é completamente terminado. Quando invocamos o nome do Senhor Jesus, ao experimentá-lo e desfrutá-lo, sua crucificação nos terminará. Irmãos, esse aspecto do invocar, percebe que até no nosso invocar, nós somos elevados, sem perceber, a uma experiência habitual, meio que robotizada. Quando nós invocamos de fato o Senhor, em realidade, nós somos terminados. Até a questão do invocar me tocou nessa semana. Porque muitas vezes a gente invoca porque a gente quer sentir o desfrute e o gozo que o Senhor nos traz, a alegria, porque é gostoso. Mas e o aspecto de ser terminado naqueles momentos em que as situações, as circunstâncias chegam e a força das coisas que o Senhor já exterminou quer se manifestar e você... Oh, Senhor Jesus... Oh, Senhor Jesus, eu ia falar daquela forma, mas eu me voltei, eu invoquei, aí o Senhor me terminou ali. Eu ia responder para aquela pessoa, agora se a outra pessoa estiver na ira também, não invoca alto não, aí você vai instigar, mas imediatamente, ali o Senhor invoca em silêncio, aí o Senhor vai te terminando, vai te aniquilando. Olha o poder do invocar o nome do Senhor. E então o Cristo crucificado vai se manifestando e tudo que precisa ser aniquilado em mim, Ele vai aniquilando. E Ele vai aniquilar. E aí Ele nos termina. O Cristo crucificado é não somente o poder, mas também a maneira de sermos libertos da carne, da vida natural e da velha criação. Como aqueles que são chamados por Deus, precisamos conhecer e experimentar o poder e a sabedoria de Cristo. 1 Coríntios 1:2 menciona os santos chamados. Já perceberam que aqui eles não falam chamados para ser santos? Mas os santos chamados. Irmãos, somos santos. Porque nós já temos o santo dentro de nós. Então nós somos os santos chamados. E os crentes em Cristo são santos chamados, não chamados para ser santos. Essa é uma questão posicional, uma santificação em posição com vistas à santificação na índole. Que aí é o aspecto que nós vamos ver mais aqui para baixo. Invocar o nome do Senhor implica crer nele. Todos os crentes no Senhor devem ser invocadores. Fomos chamados para invocar, chamados por Deus para invocar o nome do Senhor. Para os que são chamados por Deus, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui fala da santificação na índole, que é um aspecto que nós vamos entrar, que fala sobre a experiência prática desse Cristo como sabedoria para nós no nosso viver diário e o que aconteceu na nossa vida. Então, nós estávamos aqui, mas quando nós cremos no Senhor, o Espírito Santo entrou em nós, então agora nós mudamos de posição. Agora, nessa posição de santos chamados, o Senhor agora ele tem caminho para continuar a sua obra de dispensar a si mesmo em nós e através dessa experiência de estar debaixo do dispensar de Deus, invocando o nome do Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o processo de santificação da índole, aquilo que eu sou,
O Senhor vai transformando, trabalhando o elemento dele dentro de nós, de forma que mais Cristo seja infundido, forjado no meu ser, e então eu posso viver uma vida de expressar Cristo. Essa é a santificação da índole. Para os que são chamados, refere-se aos crentes que foram escolhidos por Deus na eternidade e que creram em Cristo no tempo. Louvado seja o Senhor, porque somos nós. Para aqueles que creem em Cristo e invocam o seu nome, ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Que tal se a gente invocasse agora? Vamos provar se isso é real? Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Que tal? Está se sentindo mais poderoso agora? Estão se sentindo mais sábios? Irmãos, essa é a experiência normal de nós como crentes, sermos esses invocadores, para sermos esses que realmente tenham esse poder e sabedoria no nosso viver diário. Numa verdade tão profunda, nossas práticas são simples. Estamos falando aqui de aspectos de Cristo como poder e sabedoria de Deus. Tem tanto para extrair aqui, mas simplesmente inspirando e expirando, invocando o nome do Senhor, toda essa realidade, irmão, de tudo que nós estamos falando, vai se aplicar na nossa experiência diária. Simplesmente por invocar o nome do Senhor. Irmãos, olha que restauração maravilhosa essa prática de invocar o nome do Senhor. Que o invocar seja novo para nós. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Olha, o Cristo crucificado se manifestando em cada um de nós. Aleluia! Eu vou pular aqui. Cristo crucificado é o poder de Deus para salvar-nos e a sabedoria de Deus para cumprir o seu plano. Poder é a capacidade e sabedoria a maneira. Cristo é primeiro nosso poder e depois nossa sabedoria, ou seja, nossa maneira. Cristo é o poder de Deus para levar a cabo a economia de Deus e é também sabedoria de Deus, a maneira de Deus para levar a cabo a economia de Deus. Cristo, como poder de Deus, nos fortalece com um poder dinâmico, nos suprindo e sustentando no que somos e no que fazemos. Em todas as nossas circunstâncias e condições, Cristo, como poder de Deus, nos capacita a sofrer, suportar fardos e permanecer firmes. Irmãos, quantas experiências de irmãos, e eu sei de irmãos que se reúnem conosco, que passaram já por cada prova, situação, e o irmão está aqui há 40 anos, 30 anos, permanecendo firme, irmãos e irmãs. O que possibilitou a irmã ou o irmão estar firme, a suportar tudo que suportou e permanecer firme, com todas as desculpas possíveis para desistir, mas permaneceu firme. Por quê? Porque Cristo foi para ela ou para ele poder e sabedoria de Deus. E é por isso que permanecemos, irmãos, só por isso que nessa noite nós estamos aqui, porque Deus está dispensando sabedoria, poder para cada um de nós. Cristo, como poder de Deus, está diariamente nos suprindo, sustentando por meio do seu dispensar divino. Cristo, como a nossa sabedoria, como a sabedoria de Deus flui sem cessar da parte de Deus para nós, para ser nossa sabedoria presente e prática em nossa experiência. Para finalizar, irmãos, o versículo 30 fala assim: por ele vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria. 2 pontos, nós já falamos sobre isso, né? Justiça, santificação e redenção. Então, justiça está relacionada ao nosso passado. Um dia fomos justificados. Cristo tornou-se a nossa justiça objetiva. E porque nós fomos regenerados, é como a veste que o filho pródigo recebeu do pai quando ele voltou. É a justiça objetiva, relaciona-se à nossa regeneração. Isso relaciona-se ao nosso passado. E santificação está relacionado ao presente. Porque todos os dias nós precisamos ser santificados na nossa índole, de forma que haja transformação de glória em glória, para que o elemento de Cristo seja trabalhado, infundido e forjado em nós,
e o Senhor realmente nos conforme a sua imagem, até por fim sermos redimidos. O aspecto da redenção. A redenção relaciona-se ao futuro. Um dia, todos nós seremos redimidos desse corpo de carne, esse corpo que é terrível, nojento e que leva a gente a fazer certas coisas. Tem vezes que a gente fica até com vergonha de se chegar diante de Deus. E tanto um corpo que adoece, enfraquece, envelhece, mas um dia nós nos revestiremos da incorruptibilidade, teremos um corpo de glória. Isso para o futuro. Olha, irmãos, o plano de Deus, se é ou não é perfeito. Quando Deus fala, é por Ele que vós estáis em Cristo Jesus. Então foi Deus, quando nós fomos regenerados, Ele não somente trouxe Cristo para dentro de nós, mas Ele nos colocou em Cristo. Esse Deus nos colocou em Cristo. E quando Ele nos colocou em Cristo, isso é para que agora Ele continue no nosso viver prático e diário, tendo a oportunidade e o prazer de se dispensar constantemente. Ou seja, Ele está infundindo esse Cristo, que é a sabedoria de Deus, como poder e sabedoria para nós todos os dias. Então, nesse tipo de experiência, às vezes a gente pensa que eu já fui justificado, então eu estou sendo certificado na índole e a redenção é para o futuro. Mas e no aspecto prático do nosso viver diário, quando fala sobre a questão de santificação, justificação, santificação e redenção. Eu posso testificar que eu não sou justo, muitas vezes com Deus, com as pessoas e com as coisas. Você afirma com certeza que você é justo com as pessoas? Nós somos justificados e regenerados, mas na experiência prática, eu preciso ser justo com Deus, com as pessoas e com as coisas. Com as coisas. Já parou para pensar nisso? Ainda mais, com relação aos irmãos. Eu tenho sido justo com a minha esposa, tenho sido justo no meu trabalho, tenho sido justo com os irmãos na vida da igreja. Mas, irmãos, abra-se para o dispensar. Porque o Pai, Ele está querendo se dispensar para nós constantemente. Ele está se dispensando para nós e está tornando esse Cristo sabedoria. Olha lá, Deus nos colocou em Cristo. E agora Ele está dando esse Cristo para nós como sabedoria. E a sabedoria está fazendo o quê? Está te tornando justo com Ele, com as pessoas e com as coisas. Mas não só isso. Ele também está te santificando. Ao dispensar. Você estava numa posição, agora você vem para uma posição em que Deus pode dar Cristo como sabedoria e te santificar. E aí você só está se tornando santo porque Ele é santo. Agora nós não somos mais comuns. Nós éramos comuns, mas agora nós estamos numa posição em que esse elemento de Cristo, ao ser trabalhado em nós, nos tira de sermos comuns. Agora nós somos santos porque o santo está dentro de nós. E ao experimentar o dispensar desse Pai maravilhoso, dando esse Cristo como sabedoria para nós, há um santificar da minha índole. A minha disposição natural, aquilo que eu sou, vai ser afetado. Eu posso ter um temperamento difícil, e eu tenho. A gente muitas vezes não assume aquilo que nós somos. Eu me lembro de uma mensagem de Ron Kengas, eu nunca me esqueço, porque é difícil a gente assumir, ainda mais dessa forma, que na igreja um irmão foi direcionado para fazer determinada coisa, e ele ficou com ciúmes do irmão. Eu duvido que alguém aqui nunca tenha passado por isso, eu já passei. A gente passa, só que a gente gosta de ficar na defensiva, a gente se esconde. A gente vive sob a expectativa dos outros. A gente vive de uma forma que a gente idealiza como que eu posso ser bem visto pelo Joel. E a gente vive
sob a expectativa dos outros. Como que eu devo me comportar no meio de um crente? E às vezes você não assume. Aí nessa mensagem, foi até aqui no Brasil que o Ron Kengas compartilhou. Ele ficou com ciúmes e ele falou: Senhor, eu vou fazer uma oração de segunda mão. O irmão lhe disse que o espírito composto, ele tem a eficácia da morte e ele pode matar esse tipo de sentimento em mim. Então eu creio nessa palavra e permito que o Senhor aniquile esse sentimento em mim de ciúmes que o irmão vai fazer e não sou eu. E ele falou, e funcionou. E o Senhor tirou isso. Então, irmãos, muitas vezes, no nosso serviço entre os irmãos, o nosso ego, ele se manifesta, porque ele gosta de ser visto, ele gosta de exteriormente que os outros vejam o que ele está fazendo, gosta de ser elogiado. E muitas vezes nós não assumimos aquilo que somos. Eu sou ciumento, eu sou invejoso, eu sou grosso, eu sou chato, sei lá o que for. Você sabe o que você é, eu sei o que eu sou, mas ao experimentar esse processo de santificação na índole, está vendo? A índole afeta a nossa natureza, aquilo que nós somos. O Senhor vai, Ele tirando esse elemento negativo de nós e vai trabalhando o elemento de Cristo em nós. Então todo esse tipo de situação, de sentimento em nós vai sendo eliminado. Por quê? Porque é o elemento de Cristo sendo trabalhado, infundido em nós, e isso é o processo de santificação na índole, que resulta em transformação para nós de fato expressarmos esse Cristo maravilhoso. E aí eu não expresso mais o Tiago que se acha, eu expresso Cristo que esse sim deve ser achado. Aleluia. E o resultado é a redenção. O que é a redenção? A redenção, nesse aspecto da nossa experiência prática, ela tem 3 principais requisitos. Ela nos traz de volta para Deus, ela nos aniquila e ela nos substitui. Uma vez que eu, na minha experiência prática, me afasto de Deus, eu preciso ser redimido. Eu preciso me voltar para Deus. Eu pisei fora, mas Cristo é minha sabedoria, então Ele é minha justiça, santificação e redenção, mas eu posso me voltar. O Senhor me traz de volta. E uma vez que Ele me traz de volta, aí Ele vai te redimir e o redimir vai te aniquilar. Então, Toninho, você falou mal com a Odila. Aí, a redenção aí. Aniquilando esse jeito grosso que você falou com ela, e a Odila também é redimida porque ela não se permitiu ser ofendida, perdoou, e o Senhor redimiu ambos, e olha aí, na experiência prática. E, consequentemente, nesse tipo de experiência, que é o Pai dando esse Cristo como sabedoria para nós, na experiência da redenção, Ele me substitui. Ou seja, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é ou não é poder e sabedoria de Deus? Tudo isso é o Deus Pai que nos colocou em Cristo para dar esse Cristo para nós, para ser toda essa realidade para nós. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que de fato o Senhor continue com esse processo de dar Cristo como poder e sabedoria de Deus para nós, para que todos os nossos problemas e os problemas da igreja sejam resolvidos e nós possamos de fato nos manter na vontade perfeita de Deus, para ter o poder e a sabedoria para fazer a vontade de Deus, para ter a sua expressão coletiva e a sua noiva, enfim, ataviada, ainda nessa era, né, para o Senhor realmente voltar. Louvado seja o Senhor. Eu vou parar aqui, os irmãos. Eu não li o último trecho aí, mas os irmãos leiam aí, completem a mensagem.